Salve galera dev e lavadores de louça de plantão. Por aqui Anderson Rocha, certo? Vou gravar um vídeo aqui de um assunto que é até difícil de encontrar textos sobre ele, ou vídeos no YouTube, que é o famoso estado de flow nos jogos. Então, a grande pergunta desse vídeo vai ser, e o tema, o que é o estado de flow nos jogos, certo? Então, o estado de flow é um conceito psicológico que se refere a um estado mental no qual a pessoa está totalmente imersa e concentrada na atividade que está realizando, sem distrações ou preocupações externas. No contexto dos jogos de videogame, o estado de flow se refere a um estado em que o jogador está totalmente envolvido e concentrado no jogo, sem se sentir entediado ou sobrecarregado. O estado de flow é alcançado quando há um equilíbrio perfeito entre a dificuldade da tarefa e as habilidades do jogador. Quando a tarefa é muito fácil, o jogador pode se sentir entediado, mas se a tarefa é muito difícil, o jogador pode se sentir sobrecarregado e frustrado. O objetivo é encontrar um nível de dificuldade que desafie o jogador, mas ao mesmo tempo permita que ele tenha sucesso no seu jogo. O estado de flow é importante para jogos de videogame, pois ajuda a mantê-lo envolvido e motivado a continuar jogando. Quando o jogador está em estado de flow, ele se sente mais satisfeito e engajado com o jogo, o que pode aumentar a sua satisfação geral com a experiência do mesmo. Tá, mas como é que faz para fazer o jogador manter o estado de flow em um jogo de videogame? A manutenção do estado de flow em um jogo de videogame é um aspecto importante para garantir a satisfação e o engajamento do jogador. Aqui estão algumas dicas que podem ajudar. Você pode proporcionar desafios equilibrados. O estado de flow é alcançado quando o jogador se sente desafiado, mas ao mesmo tempo tem habilidades suficientes para lidar com esses desafios. É importante encontrar um equilíbrio entre a dificuldade e a habilidade do jogador. Oferecer o famoso instant feedback. O feedback imediato é importante para manter o jogador no estado de flow. Isso pode ser alcançado através de animações, efeitos sonoros e outros recursos visuais. Criar uma jornada de aprendizado clara. É importante que o jogador siga uma jornada de aprendizado clara, para que ele possa desenvolver suas habilidades e mantenha o interesse no jogo. Manter a imersão. A imersão é fundamental para o estado de flow. É importante criar um ambiente de jogo coerente e imersivo, com gráficos detalhados, trilha sonora envolvente e personagens interessantes. Oferecer opções de jogos variadas, como missões secundárias, minijogos e outras atividades. Ajuda a manter o interesse do jogador e evita que ele se sinta entediado durante a sua jogabilidade. Lembre-se de que cada jogador é único e pode ter preferências diferentes. É importante testar e ajustar o jogo para encontrar o equilíbrio certo entre a dificuldade e a habilidade para cada jogador, individualmente. Tá, vamos listar agora alguns jogos que equilibram perfeitamente o estado de flow. Tetris. Esse clássico jogo de puzzle é conhecido por sua habilidade de manter o jogador envolvido e no estado de flow graças ao seu ritmo acelerado e desafiante. Super Mario Bros. Esse jogo de plataforma é conhecido por sua habilidade de equilibrar perfeitamente a dificuldade da tarefa com as habilidades do jogador, o que ajuda a mantê-lo no estado de flow. The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Esse jogo de aventura é conhecido por sua narrativa envolvente e sua jogabilidade desafiante, que ajudam a mantê-lo no estado de flow. O próprio jogo de nome Flow. Esse jogo é projetado especificamente para ajudar o jogador a entrar no estado de flow, com sua jogabilidade suave e envolvente. Monument Valley. Esse jogo de puzzle é conhecido por sua bela estética e sua jogabilidade desafiante. Dark Souls. Esse jogo de ação e RPG é conhecido por sua dificuldade desafiadora, que ajuda a mantê-lo no estado de flow, ao mesmo tempo em que oferece uma sensação de realização quando as tarefas são enfim completadas. Agora lembre-se de que o que equilibra perfeitamente o estado de flow para um jogador
pode não ser o mesmo para o outro, pois depende de fatores como habilidades, preferências e gostos pessoais. Ou seja, se o seu jogo for baseado em ritmo acelerado como Tetris, ele deve ser constante. Se o seu jogo é baseado em plataforma e habilidades para ultrapassar essas plataformas como Mario, você tem que criar levels cada vez mais difícil, mas tendo sempre uma tarefa que você possa aprender, fazer com que o seu jogador aprenda a passar por essas dificuldades, porque senão você vai estar quebrando o estado de flow. Já se o seu jogo for baseado em roteiro como Legend of Zelda, você tem que pensar em um roteiro que não tenha pausas constantes. O roteiro tem que ser bom do início ao fim. Eu tenho certeza que você já assistiu algum filme que começou muito bom e do meio para o final ficou muito ruim. Ou seja, o roteirista errou justamente nesta tacada aí que gera o estado de flow. Monument Valley. Se o seu jogo é baseado em puzzles como o jogo Monument Valley, é interessante que você comece com puzzles fáceis e depois vá aumentando a dificuldade para que não frustre o jogador. Da mesma forma que o jogo Dark Souls, se o seu jogo for baseado em dificuldade, ele tem que ser difícil do começo ao fim. Você não pode criar inimigos fáceis no começo e dificuldades mais difíceis no final. Ou inimigos mais difíceis no começo e fáceis no final. O jogador está sempre pensando que vai encontrar um desafio grande pela frente. Então não tenha pena dele. Se você escolheu que o seu jogo é difícil, faça ele do difícil do começo até o fim. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não entrou, não curtiu, não compartilhou nosso canal, esse é o momento. Então, entra aí, ajuda a gente aí curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal, beleza? Até a próxima. Valeu, galera.